Bom dia a todos. Nós, seguindo aí o cronograma da instituição, nós vamos abordar alguns assuntos referentes à disciplina de História, voltados para o Enem. Nós temos aqui muito conteúdo para ver, conteúdos até que são bastante recorrentes em provas, mas eu decidi começar com vocês falando um pouco sobre o sistema colonial, que é a maior reincidência de questões contextualizadas para o Enem. É lógico que nós teremos aí tempo de ver até o dia da prova, questões voltadas aí para o período pós-guerra, pós-ditadura, que também aparecem aí com maior proporção. Fazendo um levantamento antes de abordar esse conteúdo com vocês, o sistema poliedro, que é um dos maiores sistemas de ensino que nós temos hoje, voltados para o Enem, especificamente para a medicina, ele aponta o maior reincidência de conteúdo falando sobre o sistema colonial, que é o que vai nos dar base para as outras, para os próximos conteúdos aí, como primeiro reinado, segundo reinado, período de independência do Brasil, que também cobra muito acerca disso, e nós vamos trabalhar um pouco nessa questão. O que vocês precisarem, vocês podem me interromper. Quando a gente fala do processo de sistema colonial, nós temos que compreender como que estava o Brasil ainda como sistema de colônia, ainda como estado de colônia, e prestando totais serviços à metrópole, que era Portugal. Quando nós percebemos a diferença de metrópole para a colônia, perceba que a metrópole ela tinha simplesmente uma missão, que era enriquecer, até porque Portugal ainda estava baseado sobre aquela velha política europeia chamada de mercantilismo, e o mercantilismo tinha uma ideia política e econômica, que era quanto mais riqueza esse país conseguisse juntar, se tornava como maior potência. Então tinha mais poder sobre as demais regiões. E Portugal estava bastante interessado com essa questão, até porque nós focamos muito ao dizer que o Brasil ele começou a ser descoberto em 1500, é até um processo totalmente estranho à historiografia, porque o Brasil não foi descoberto, até porque quando os portugueses aqui chegaram, eles já tinham ciência desse território, essa ciência aí acontece, segundo alguns historiadores modernos, em meados de 1493, até já tinha ciência da existência desse território. Contudo, por causa da velha política mercantilista, Portugal não estava nem um pouco interessado nesse território brasileiro. Até porque a primeira expedição encabeçada por um homem chamado Bartolomeu Bueno, indo para as Índias, que a intenção sempre era as Índias. O que tinha nessas Índias? Produtos que Gênova e Veneza não produziam, até porque tudo aquilo que fosse comercializado deveria passar por Gênova e Veneza, mas existia um maior controle dentro dessa proporção. Então, a primeira expedição de Bartolomeu Bueno, mesmo ele perdendo boa parte da sua esquadra, a corte portuguesa encontrou como sendo um sucesso. Eles saíram aí com aproximadamente 13 embarcações, perderam-se 6 embarcações, mas eles acharam que foi um sucesso, até porque somente a pimenta que vinham das Índias para vender ali no mercado português e todas as colônias que dependiam de Portugal foi um sucesso e a rentabilidade era muito grande. Então, quando a gente começa, Lucas, passa para mim o slide, por gentileza. Quando a gente começa a entender esse processo de colonização lucrativa, perceba que alguns pontos a gente tem que mencionar. Quando Portugal acorda para o território brasileiro e percebendo que eles tinham que encontrar uma nova estratégia de conseguir bens de consumo, perceba que a colônia ela tinha uma missão fantástica. Qual que era a missão? Apenas abastecer a metrópole. Então,
Era retirado tudo da colônia, levado para a metrópole processava esse produto, e no processamento desse produto voltava para a colônia como bem de consumo, mas esse bem de consumo era totalmente superfaturado. Então, todos aqueles que faziam parte da colônia tinham a ideia de plantar e cultivar os produtos que eram necessários para a metrópole, abastecia essa produtividade, mas quando precisava comprar, era um produto com uma carga tributária muito alta, até porque ainda estava com o resquício do processo mercantilista. Então, quando começou a acordar pela estratégia de consumo, perceba que Portugal ela muda o foco. Não mais quer produtos que venham das Índias. Esses produtos não interessam mais. Então, quando eles chegam, desembarcam aqui no Brasil em 1500, a intenção não era chegar ao Brasil. A intenção era chegar até as Índias. Só que um erro de cálculo por um homem chamado Pedro Álvares Cabral e mais as suas 3 embarcações, um erro de cálculo, porque o que eles seguiam? Não tinha GPS, não existia bússola, então a ideia deles era contornar a ilha de Cabo Verde. E nessa ilha de Cabo Verde nós temos a ideia do Tratado de Tordesilhas. Então tudo aquilo que fosse produzido a 350 léguas após a ilha de Cabo Verde pertencia à Espanha. Então com isso, os produtos que eram encontrados aí pelo caminho, né, de território que pertencia a Portugal, logicamente, eles iriam analisar se esse produto tinha valor comercial e tinha que ser alto. Então, como Pedro Álvares Cabral ele se afasta demais do continente africano, porque ele estava ainda seguindo uma ideologia. Essa ideologia foi ensinada por um imperador importantíssimo, que nós veremos sobre ele aí em outro momento, quando vamos falar sobre a independência da colônia brasileira. O imperador, Napoleão Bonaparte, ele dizia que para chegar às Índias tinha que contornar o continente africano. Então, seguindo pela rota do continente africano, e com certeza eles conseguiriam chegar, se não saísse da rota, até as Índias e usufruir do mercado abundante. Só que Pedro Álvares Cabral ele se afasta demais do continente africano e acaba chegando em um território que eles acreditavam ser as Índias. Só que esse território era aquele descoberto, né, aí por volta de 1494, né? Vamos usar o descobrimento só para ficar mais fácil. Mas acabou percebendo que nesse território tinha um produto que poderia ser usado com abundância, que era o pau-brasil. Então, quando esse pau-brasil ele começou a ser extraído, detalhes, eles não conheciam a região, então quando tiveram contato com os nativos que aqui estavam, os nativos tinham uma vivência gigantesca no território, conhecia muito bem o território. Passa para mim para o próximo slide, por gentileza, Lucas. Quando trouxeram essa ideia de que realmente tinha um produto em abundância aqui nessa colônia, eles entenderam que o pau-brasil era interessantíssimo. Por quê? Era alto, era um pouco difícil de ser extraído e carregado até a embarcação, mas isso era resolvido, né, por uma forma fácil. Qual que era a forma de extração? Se nós não conseguimos extrair, levar esse produto e nem tampouco onde tem esse pau-brasil cultivado em abundância, nós vamos fazer o seguinte, vamos ter um contato com os nativos, né, os indígenas, e esses nativos nós vamos comprá-los de alguma forma, através de uma atividade de troca, e vamos convencê-los a nos ajudar a levar esse produto até a embarcação. É reconhecida essa atividade como escambo. Esse escambo é uma troca, logicamente. Eram produtos que não tinham nenhum valor para os portugueses, mas para os indígenas eram produtos novos, como espelhos, facas, canivetes e vários outros produtos, e amuletos, né? Mesmo com a cultura indígena aqui, eles ainda tentaram trazer
uma nova influência. Então, com isso, convenceram os nativos a usufruir do pau-brasil, né? Levar a extração desse pau-brasil até as embarcações. Para ficar mais fácil para os portugueses, né? Até porque ficar sempre trazendo de Portugal as embarcações e levar o produto do Brasil para Portugal, que demandava muito tempo e também um alto valor na questão do custo, eles tiveram uma ideia, e essa ideia foi desenvolvida aí no ano de 1534, né, embora já vigorava bem anteriormente essa proposta de capitanias. Perceba que tudo aquilo que foi produzido por Portugal, alguém estava de olho, como a invasão da Holanda, da França, da própria Inglaterra, que estava de olho demais no mercado consumidor português. Tanto é que, para que houvesse a independência do Brasil, foi cobrado em torno de 3 milhões de libras esterlinas, que era a moeda da Inglaterra, para que Portugal pagasse para reconhecimento da independência da colônia brasileira. Nesse mapa, nós temos algumas capitanias que desenvolveram e muitas fracassaram, como a capitania do Maranhão, que foi de início colocada em prática, ela não vigorou. Um homem chamado Fernão de Noronha foi o primeiro concessionário a colocar em prática aquele sistema de capitania. Por quê? Se as outras potências aí reconhecessem que o Brasil tinha tinha um vasto território a ser colonizado e recursos naturais em abundância, logicamente isso iria encher os olhos e facilitaria uma tomada de território com facilidade. Só que, quando eles entenderam essa proposta econômica, eles decidiram dividir tudo entre capitanias hereditárias. Qual que é a ideia dessa capitania? Capitania era a divisão de território hereditário, porque passava-se de pai para filho. Então, era escolhido um donatário, esse donatário ele tinha uma missão. Primeira coisa, ele iria fazer a interferência daquilo que fosse produzido na capitania até a grande metrópole, que era Portugal. Esse donatário ele teria que investir no território com recursos próprios. Então, o rei de Portugal e principalmente a coroa em si não iria nem tampouco emprestar, nem fornecer, nem ajudá-lo em nada, mas esse donatário, tudo aquilo que ele fosse produzir ali com a ajuda de mão de obra, essa mão de obra era muito barata, ele teria que pagar 10% de imposto aí da lucratividade daquilo que fosse comercializado e também deveria exercer o poder de comando. Esse comando teria que ser militar e o poder de justiça. Logicamente, isso foi a porta aberta para o grande fracasso das capitanias hereditárias, até porque esses donatários eles não tinham tanto poder assim para colocar em funcionamento essas terras. Poderia usufruir das sesmarias que a corte portuguesa dava. Essas sesmarias eram pedaços de terra, pequenas fazendas, onde esse donatário deveria cultivar. Detalhes, o recurso ainda era próprio. Mas para regulamentar esse processo da capitania, existiam dois consentimentos jurídicos, dois acordos jurídicos. A primeira, a carta de doação, que atribuía a esse donatário simplesmente a posse da capitania, e quando ele morresse, alguém da sua descendência direta poderia exercer o poder de comando, mas não poderia em nenhum momento vender isso, porque a terra era de posse da coroa. Esse infeliz aí só estava organizando o ambiente e comandando a extração e a cultivação mais na frente dos recursos. E a carta foral. Essa carta foral estabelecia direitos e deveres dos donatários para com a terra. Qual que era o direito? Apenas de organizar o processo militar, caso houvesse uma futura invasão, né? Portugal estava muito preocupado com esse sentimento aí de
de ameaça que vinham principalmente da Holanda. Nós vamos ver mais à frente aí que a partir do momento que o pau-brasil ele entra em extinção e não é tão agradável por causa do seu valor comercial que começa a declinar. O pau-brasil que tinha uma cor avermelhada e era muito usado na indústria têxtil, muito usado aí na fabricação de tinturas. Com o passar do tempo se entende que deveria propor uma exploração melhor do território. Então, qual que era a função básica, além das colônias, de produzir somente algo que alimentasse a metrópole? Deveria ser apenas um processo de povoamento. Então, a metrópole enriqueceria, ainda com a velha política mercantilista, e as colônias seriam apenas de povoamento. Tanto é que surge aquela história, nós não vamos entrar tanto nesse mérito aí, que eu teria que buscar um pouco mais de ideias aí com o Lucas no processo científico. Mas como que surgiram os primeiros nativos na Terra? Alguns historiadores mencionam que foi por causa da evasão do Estreito de Bering, que houve o povoamento dessas colônias, mas enfim. Quando a gente analisa essa questão da importância da capitania, todos os outros países enchiam-se os olhos quando se falava de novo território. Com isso, passa para mim o próximo slide, só para a gente revisar essa questão, eu pesquisei para vocês uma questão de uma das bancas mais temidas, que é o SESC-Sebrasp, que faz aí a seleção para a UNB, e foi cobrada uma questão interessantíssima, falando sobre a criação das capitanias hereditárias, isso no ano de 1534. Detalhes, essas capitanias elas já existiam, mas não tinham sido colocadas em prática ainda. Corresponde com a primeira decisão do governo aí de Portugal, né, de Lisboa, para dar início efetivo ao processo de colonização do território brasileiro. A respeito aí de todo esse processo, houve uma relação de rupturas das transformações da organização sociopolítica, econômica e cultural no Brasil colonial. Baseado nesse contexto, vamos então às alternativas. A escravidão negra foi disseminada no Brasil colonial por imposição do consolidado capitalismo europeu, ávido por importar produtos agrícolas tropicais? Não. A mão de obra negreira, ela começou a ser usada desde o processo chamado neocolonialismo. Então, esse processo começou a ser disseminado na Europa por causa da busca de metais preciosos, porque na África, diante do território africano, que é composto por 54 países, nós temos dois processos interessantes. Mão de obra barata, até porque, segundo aquela velha ideia da Idade Média, o negro ele não tinha alma. Então, por não ter alma, a pessoa negra era como se fosse o castigo, né, dos deuses. E a Idade Média ela se constituiu a partir desse processo, porque tinha a igreja, né, que trazia essa ideia, tanto é que houve esse processo de escravidão, mas nós vamos deixar esse comentário para um outro momento. Se vocês analisarem no Brasil, o negro ele não podia passar nem na porta da igreja, porque ele não era, segundo aí aquela ideia católica antiga, não poderia ter essa oportunidade. Então, com isso, foi criado esse processo de escravidão negra, primeiro, pelo vasto recurso que possuía no continente e pela mão de obra barata que existia. Então, a partir do momento que a capitania brasileira entendeu que não tinha mais condições de usufruir da mão de obra escrava indígena, foi pego aí os negros para trazer esses produtos levados a Portugal. E nos quilombos não se estabeleceram formas de organização social semelhante às africanas. Essa questão, essa alternativa aqui é aquela que dói ao ouvido. Porque os quilombos eram símbolo da resistência. Se era símbolo da resistência, como que era composto por negros africanos e indígenas, né? Alguns indígenas também estavam ali,
Como que a organização social não era semelhante às africanas? Tanto a organização social, política, a organização em si, e até mesmo o processo econômico, né? Como que eles se organizavam na cultura da sua religião, era tudo semelhante à atividade africana. C. As manifestações artísticos culturais do Brasil, como a colônia, foram essencialmente marcados pela cultura europeia. Já começou o erro. Daí a ausência de obras musicais e arquitetônicas barrocas de autores negros. Vocês vão ver aí em literatura a permanência do barroco e vão perceber que essa questão que menciona sobre a manifestação artístico-cultural brasileira, ela está totalmente em desacordo com aquilo que nós vimos. D. À exceção de São Vicente e Pernambuco, o sistema de capitanias hereditárias fracassou. Calma aí. Opa! Nós comentamos que, em primeiro momento, essas capitanias que começaram a ser desenvolvidas no território brasileiro até foram interessantes para o sistema colonial que alimentava a metrópole portuguesa. Só que os donatários, que eram donos entre aspas, da capitania, eles tinham que desenvolver com recursos próprios, né, as suas atividades. Contudo, essa capitania, com o passar do tempo, a partir do momento que entra a agricultura e principalmente a atividade mineradora, ela começa a entrar em desuso. Então, automaticamente, essa capitania hereditária era fadada ao fracasso. Exceto duas, a capitania do Maranhão, que não chegou a ser efetivamente ocupada. Encontramos, então, a nossa alternativa correta. As capitanias, se vocês voltarem lá, eu peço ao Lucas, por gentileza, volta ao anterior aí. Esse mapa, nós vamos focar aqui o sistema colonial em dois processos, Pernambuco e São Vicente. Né? Vocês estão vendo aí com facilidade? Gente, conversa comigo. Pernambuco era uma capitania que toda Portugal inteira, queria que todas as outras capitanias pegassem o exemplo de Pernambuco. Por quê? Era fácil de controlar, existia uma produção interessantíssima da indústria açucareira, então, somente em Pernambuco era responsável por quase metade da produção aí a nível de potência. Então, somente em Pernambuco tinha o cultivo da cana-de-açúcar, era imposto os engenhos, era a extração principalmente desse açúcar já refinado, né, já em processo de cultivo, em processo de uso, e tinha status internacional. Então, só Pernambuco era responsável por quase toda a produção que tinha aí interessante ao mercado português. E a capitania de São Vicente, detalhes, a capitania de São Vicente ela vai entrar em extinção. Por quê? Porque não funcionou? Não. Ela vai entrar em extinção porque ela vai agregar a capitania de Minas Gerais. Então eu tenho dois pontos bem diferentes. Pernambuco responsável pelo cultivo do açúcar, lembre-se sempre disso, e São Vicente responsável pela cultura mineradora. Porque com o passar do tempo aí, as capitanias hereditárias fracassam, a extração, que nós vamos chamar de ciclo do ouro, começa a ser imposto, então todo mundo vai entrar aqui esquecendo do pau-brasil, que já nem existia mais, esquecendo do açúcar, né, porque o açúcar já vai passar aí da sua atividade, da sua responsabilidade comercial, e todo mundo vai perceber que existiam na região ali de Minas Gerais jazidas de ouro em abundância. Então, com isso, todo mundo vai esquecer disso, né, dos recursos naturais que eram produzidos, e vão manter o seu foco aí na extração de ouro. Então, Pernambuco é responsável pelo cultivo do açúcar e processamento desse açúcar, principalmente dos maiores engenhos. Pernambuco e Bahia possuíam os maiores engenhos. E a capitania de São Vicente será responsável pela atividade de mineração. Pode passar.
mais uma vez. Então, como alternativa correta da questão aí, será a alternativa D, a importância aí da capitania de São Vicente e Pernambuco, que ela não entra nesse sistema de capitanias hereditárias aí, que se torna totalmente fracassado, falido. Até aqui, tudo bem? Muita informação? Não, tudo bem. Perfeito. O açúcar vai ser a permanência dos séculos 16 e 17. O século 16 e 17 será a corrida básica pelo açúcar. Eu até coloquei para vocês aí uma imagem de um engenho que a mão de obra sempre será escrava, mão de obra totalmente barata. Esse engenho, para se organizar, precisava de uma administração, logicamente, do grande latifúndio. Então, o donatário, que era o dono ali inteiramente da terra, agora passa a ser chamado de latifúndio. Né? Latifúndios são as grandes propriedades aí de terra, que possuíam um dono que se organizava por meio de uma liderança patriarcal. Então, o homem ele era o chefe do engenho, o dono dos escravos e o chefe da casa. E como chefe da casa, sempre foi mantido essa sociedade aí na cultura do homem. Então, isso aí nós percebemos que até hoje, né, nós temos aquela velha imagem de sociedade sobre o provedor da casa, que é o homem. Né? Aos poucos nós vamos nos adaptando aí, saindo dessa ideia. Só que as grandes propriedades da colônia, ela desenvolvia uma prática de monocultura. Então eles descobriram agora que o açúcar possuía alto valor comercial, diferente do pau-brasil, e começaram a arriscar inteiramente em uma atividade apenas. Então a atividade é monocultural. Somente a cana-de-açúcar vai trazer essa prática para alimentar o mercado externo. Então, tudo que for produzido pela colônia será extraído, cultivado, processado e levado para fora. Para fora. Mas, pessoal, seguindo, o que marca, né, só recapitulando aqui uma situação, o que marca o processo do ciclo do açúcar, aí nos séculos, né, 16 e 17, a questão da prática, né, da monocultura, o desenvolvimento da cana-de-açúcar como a atividade principal para o alimento do mercado externo. A mão de obra começou inicialmente a ser indígena, porque o, os índios, né, os nativos, melhor dizendo, eles tinham um vasto conhecimento do território. Além disso, possuía maior resistência, né, a tudo aquilo que era imposto a eles, maior resistência que eu falo da questão de se adaptar ao fator climático, né, e também ao trabalho. Só que com o passar do tempo, tudo isso acabou sendo totalmente falido, porque as doenças, as enfermidades que eram tragas aí pelos colonizadores portugueses, os nativos não estavam acostumados a essa atividade. Então isso era muito fácil a fuga, né? Porque você ia até um nativo, escravizava esse nativo, prometia a eles tudo em troca da mão de obra, só que, logicamente, chegava um tempo que ele entendia a situação que ele estava vivendo, então esse cidadão adentrava na mata e não tinha cristão que encontrava ele. Então era muito fácil a fuga. Então, por que foi trocado essa mão de obra que começou nativa para depois a questão do tráfico negreiro? Porque o negro ele não conhecia a região, vinham com promessas, detalhes. O negro tinha um porte físico legal para o trabalho braçal e tinha uma certa resistência ao sol. Tanto é que, segundo a cultura aí de um homem já brasileiro, Gilberto Freire, que desenvolve uma obra Casa Grande Senzala, vocês estudaram, acredito, já ouviram falar sobre essa obra lá no segundo ano, quando vocês vão ver a Revolução de 1930, a questão da influência
da discriminação racial, da desigualdade racial e também da democracia racial, que é uma coisa que entra em debate até hoje, nós vamos perceber que tudo estava dividido, primeiro, no fator da Casa Grande, que era o centro administrativo de tudo, principalmente aí do latifúndio, onde morava a família do grande latifundiário. Os negros eles eram separados, aqueles que tinham maior proporção para o cultivo da cana-de-açúcar, depois para o chá também, mas essa cultura do chá aí, ela só é desenvolvida na região sul, e também aqueles que eram escolhidos para servir os senhores de engenho lá na Casa Grande. A senzala ela ficava muito distante, um pouco mais distante da Casa Grande, era um lugar totalmente subhumano, era como se fosse um cômodo de chão batido que agregavam aí as famílias dos negros, não tinha cama, não tinha nenhuma estrutura para que ele pudesse sobreviver naquele ambiente, ele tinha que desenvolver a sua forma de subsistência, tanto é que uma boa parte dos negros, eles cultivavam a sua própria horta para o alimento, e além disso tinha que servir também a todos os seus senhores, principalmente o Lucas ele colocou aí no comentário uma questão interessante sobre a permanência, ainda é uma discussão grande o fator baseado no patriarca, né? No homem da casa, no homem da família. Tanto é que as negras escravas, além de trabalhar juntamente com os homens, ainda tinham que servir, né, os deleites aí dos seus senhores. Tanto é que nasceram vários aí, fruto desse relacionamento, várias crianças aí que tornaram-se mestiças, né? A mistura aí de raças, e fez com que crescesse esse debate. Principalmente porque eu até indiquei para os meninos, eu não sei se eu falei aqui para o terceiro ano, mas eu indiquei para os segundos aquele filme 12 anos de escravidão. É um filme que retrata muito bem como que era a cultura vista, né? Como que era visto o negro na sociedade. Mesmo ele sendo livre, ele não tinha nenhum meio de sobreviver, até porque eles não passavam dos 60, 70 anos de idade. Se chegasse a 60 anos, era um lucro. Por quê? Trabalho exposto ao sol, muito tempo, a posição que eles ficavam trabalhando era totalmente monótona, então com isso gerava-se desgastes. Com o passar do tempo que eram instituídos engenhos, além das plantações, esses locais possuíam algumas instalações, porque as famílias, tanto do latifúndio quanto indígena, moravam naquele ambiente e passavam 24 horas trabalhando, desenvolvendo as atividades do cultivo da cana, da colheita, do processamento, e existia até instalações de equipamentos para facilitar a vida de quem já trabalhava, como as moendas de cana, as caldeiras usadas aí para o processamento desse melaço, dessa cana-de-açúcar, e principalmente a casa de purgar, que era onde retirava as impurezas desse caldo, né? Passa para mim, Lucas, por gentileza. A partir do momento que a coroa começou a entender que a cana-de-açúcar também poderia ser associado com com outros produtos que poderia ser de maior proporção para a cultura portuguesa, eles começaram também a investir no chamado extrativismo vegetal, principalmente as drogas do sertão, né? Castanha, cacau, pimenta e vários outros produtos que vinham para lá, que eles estavam interessados nesses produtos, tanto Portugal quanto a Espanha, a própria Holanda, que nós vamos ver daqui a pouco. O pau-brasil, as sementes aí de ervas medicinais, a madeira também, a madeira se tornou aí um ponto crucial, principalmente para a expansão territorial, essa expansão territorial aí
que começa no século XVII. Os colonizadores eles entram nas cidades fundadas da região litorânea do Brasil, principalmente na região Nordeste, onde a principal atividade era o cultivo e processamento do açúcar, e grande parte dos engenhos estavam se instalados na região aí da Bahia e de Pernambuco. Durante o primeiro século da colonização, apenas um trecho do litoral brasileiro era ocupado, era povoado definitivamente. Então, o extrativismo vegetal se tornou aí a coleta de castanhas, a coleta de sementes e ervas que eram usados aí para a medicina, tanto é que eles decidiram associar com o passar do tempo com os nativos, porque os nativos tinham maior conhecimento, né, por causa da cultura deles, as ervas medicinais, e também a extração aí da borracha que vinha dos seringais, né? Um produto que era bastante importante para a economia nacional, que foi marcado no século XX, e marcou também aquela ideia do ciclo da borracha. Quando houve a extração das drogas do sertão, no início do século XVII, era intensa a exploração desenvolvida pela Holanda e pela Inglaterra, valendo-se de navegações aí pelo rio da Bacia Amazônica, e a coleta de madeira e principalmente ovos de tartaruga, plantas aromáticas e muitos outros produtos aí que eram extraídos, que enchiam os olhos, principalmente de Portugal, da Holanda e da Inglaterra. E depois de uma certa luta contra os estrangeiros, os índios da região, um homem chamado Pedro Teixeira fixou os seus primeiros marcos ali, garantindo a posse da Amazônia para Portugal. Até porque eles entenderam que esse território era bastante rico, tanto em recursos naturais quanto a diversidade que tinha a oferecer. Passa para mim, por favor. A mineração, ela entra já em meados aí do século XVIII. A produção da cana-de-açúcar, ela é totalmente ultrapassada. Por quê? A mineração, ela vem com a intenção de trazer maiores riquezas à corte portuguesa. Ainda existia aquela velha prática mercantilista, a agregação de produtos metais preciosos, e em meados aí de 1693, quando é descoberto na região de Minas Gerais jazidas abundantes de ouro, começa a agregar aquela ideia da capitania de São Vicente, que era apenas como economia de subsistência, para que gerasse, realmente ajudasse, né, melhor dizendo, a região de Minas Gerais na extração de todos esses produtos que eram de maior proporção para o mercado português e europeu. Só que para regimentar essa extração de produtos que realmente vinham da colônia e levado para a grande metrópole, perceba que não somente Portugal entende que existia ouro em abundância nesse território, como também a Espanha, Holanda, a Inglaterra vai querer uma fatia, né, uma participação nessa situação. Só que, para facilitar o maior controle da corte portuguesa na extração desses recursos no Brasil, eles tomaram algumas decisões. Primeiro, vamos oficializar então o que nós encontramos. Para oficializar a extração desse ouro, eles criaram um documento chamado de Regime Aurífero. Esse regime aurífero dizia o seguinte: olha, essa região então que nós encontramos pertence a quem? A Portugal? Então, ótimo. Se pertence à corte portuguesa, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar uma intendência de uma mina. A intendência era uma administração política no local. A capitania de São Vicente, que era apenas uma economia
para abastecer as outras, né, era apenas de subsistência, vai nos ajudar nessa intendência. A ocorrência de metais, ela vai ser dividida. Primeiro, nós vamos colocar as lavras, que eram as grandes propriedades que usufruía da mão de obra escrava, e também terá as faiscações, que são extrações individuais ou até mesmo de um grupo familiar que não usufruía da mão de obra escrava. Então, até aqui tudo bem? Posso fazer uma observação? Por favor. Como tinha essa questão da invasão, da tentativa de invasão holandesa, os colonos aqui do Brasil, como os holandeses fizeram alianças com os indígenas. Opa! Ele tá achando que eu sou os tupiniquins. Eu ia chegar lá, mas já que você antecipou... Aí eram os tupiniquins e os tupinambás. Aí houve até conflito entre eles, antropofagia, é isso, né? Quando come carne humana. Isso. Parece que eu queria adicionar essa aula. Ótimo. Perceba aqui, para não ficar aquela queda, aquele puxão, cabo de aço, aquela briga de queda de braço aí entre Portugal, Holanda e vários outros povos aí que encheram os olhos com o que as colônias portuguesas tinham a oferecer, logicamente, principalmente a questão aí da exploração da colônia da Paraíba, que foi usufruída pelos povos holandeses. É lógico que a Holanda teve uma forte influência, principalmente na região Nordeste. Porque Portugal, com o passar do tempo, vai entender o seguinte: eu tenho que dar um certo privilégio às colônias que estão sob o meu controle. Só que não era um privilégio no bom sentido da palavra. Então, para facilitar o maior controle e deixar de lado aquela briga com os nativos, nós vamos fazer um certo pacto, até porque eu ajudando os nativos e ajudando também esses povos que estão nos auxiliando, vai ficar mais fácil de controlar e também vai ficar mais fácil deles nos ajudarem nesse momento de mineração. Tanto é que a Igreja Católica vai entrar como forte aliada no contrabando do ouro. Por que essa questão do contrabando? Porque a partir do momento que forem descobertas novas jazidas desse ouro, Portugal ele vai dizer, olha, para complicar um pouco mais a questão do contrabando, nós vamos fazer uma divisão de controle. De um lado está as lavras, ok, essas lavras, elas são usadas, a mão de obra escrava? São. Então nós vamos cobrar um imposto sobre esses escravos. Aí as faiscações, é uma extração individual ou até mesmo um grupo de família, mas que não usa de mão de obra escrava. Então nós vamos fazer o seguinte, deles nós não vamos cobrar o imposto de escravos, porque basicamente não usam desse recurso, mas nós vamos cobrar aquilo que for descoberto e produzido por eles. Então, além dessa questão, nós vamos colocar um certo imposto sobre aquilo que for usufruído. Foi chamado esse imposto de o quinto. O quinto era 20% daquilo que fosse encontrado pelos colonos, pelos mineradores, deveria ser remetido à coroa portuguesa. Mas como que eles iriam fazer, então, para controlar isso? De início, foi difícil. Até porque eles precisavam entender como que funcionava tudo para depois ver quais artimanhas esses colonos estavam usando para não pagar esse imposto. Então, a Igreja Católica ela entra como forte aliada, porque já ouviram falar daquela expressão santo do pau oco? Colocava-se um santo de madeira, era totalmente ocado por dentro, um padre ou qualquer outro líder religioso levava esse santo até uma outra região, né, longe do controle português,
dizia até mesmo que esse santo estava pesado e associava isso à cultura. Olha, os pecados de vocês estão pesando, eu estou aqui levando sobre mim os vossos pecados, mas na verdade o que estava pesando era o ouro, né, que eles colocaram nesses santos aí. Então, conforme estava tendo maior resistência em pagar, né, e principalmente os negros, baseado, né, sobre aquilo que você falou, os negros, eles até mesmo usavam daquilo que era encontrado, né, subtraía, para depois conseguir comprar a própria liberdade, né, ou até mesmo se tornar, né, um dono de terra. Com isso, passa para mim, Lucas, por favor, só para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Para facilitar o controle português, conforme estava ocorrendo maior contrabando, subtração desse ouro, e Portugal entendeu que estava perdendo, além de território, perdendo também uma parte, uma fatia desse bolo econômico, ele decide criar uma casa de fundição associada à intendência colonial. Nessa casa de fundição, eu até coloquei para vocês aí uma imagem de uma casa em Ouro Preto, Minas Gerais, e abaixo aí o ouro já fundido. Tudo que era extraído, encontrado, deveria, tanto em pó quanto em pequenos pedaços, as pepitas ali, eram levadas a essa casa de fundição, eles faziam o processamento, né, derretiam esse ouro, transformavam em barras que tinham a marca da coroa portuguesa, né, já vinham enumeradas, já vinham com o brasão da coroa, e aproveitava para retirar os 20% que eram correspondentes aí à coroa. Então, olha, é proibido agora vocês colocarem, né, ouro, tanto em pepita quanto em pó, que não seja processado aí, que não seja passado pela casa de fundição. Então, logicamente, isso vai proporcionar maior contrabando. Só que isso vai gerar alguns conflitos. Por quê? A carga tributária estava muito alta. Essa carga tributária não vai ser aceita pela população que faz parte da capitania. Então, logicamente, isso vai gerar um certo conflito, uma certa insatisfação. E com isso, a coroa portuguesa ainda decide desenvolver um novo meio de controle, chamada Companhia de Dragões. Essas companhias será uma força militar para ajudar os profissionais aí que trabalham nas casas de fundição. Logicamente, eles vão controlar os escravos, escoltar principalmente o transporte do ouro e reprimir as insatisfações que os colonos terão aí com essa carga tributária, com esse controle da coroa, mas vai gerar um controle maior aí para a metrópole portuguesa. Logicamente, o rei ele não vai querer sair perdendo nessa história. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tudo. Ótimo. Passa para mim, Lucas. Vamos entrar aqui em um segundo ponto e já finalizo, para não ficar tão cansativo. Conforme as coisas foram passando aí, foram evoluindo, é lógico que tudo aquilo que começa, que é extraído demais, que é retirado demais aí, tanto como o pau-brasil, a cultura da cana-de-açúcar, a mineração, isso acaba entrando em uma decadência. Acaba, com o passar do tempo, esquecendo-se do produto porque ele não é tão conveniente. A mesma coisa acontece com a mineração. Isso acaba, né? Tanto é que o século XVIII marca uma nova administração política e econômica da metrópole portuguesa e vem acompanhado com a queda na mineração. Ninguém está encontrando mais nada, a coroa portuguesa não tem mais com que cobrar imposto,
então vai desenvolver aquilo que nós chamamos de governo centralizado. Nesse governo centralizado, o então rei de Portugal, um homem chamado Dom José I, vai escolher para colocar no Brasil, né, até mesmo para reprimir os distúrbios que acontecem nas colônias, principalmente a colônia de Pernambuco, por causa da insurreição pernambucana, da cobrança absoluta de imposto, nós vamos ver isso em um outro momento, vai colocar um homem de sua confiança, chamado Marquês de Pombal. Ele toma posse aí no ano de 1750 e fica até 1777 no poder. O Marquês de Pombal, ele veio ao Brasil com alguns intuitos, com alguns focos. Não foi de tudo ruim a permanência dele no Brasil. Tanto é que ele vai até abrir as portas para a corte portuguesa quando vir ao Brasil, por causa do medo que Dom João, né, Dom João IV, tinha das ameaças das tropas de Napoleão Bonaparte. Então, eu comentei com vocês uma vez, não sei se vocês vão lembrar, sobre o bloqueio continental que ocorreu. Esse bloqueio continental foi imposto por Napoleão Bonaparte pelo fato de ele ter sede de poder. Lembrando, Napoleão Bonaparte não era da França. Ele tomou posse como imperador francês, mas ele não era francês. Só que ele decide conquistar todos os outros territórios. O único território que ele não consegue invadir é a Inglaterra. Até pelo fato do seu poder militarizado, era considerado também uma grande potência, usufruía a Inglaterra, né, que colonizou os Estados Unidos lá. A França tinha uma certa rixa com a Inglaterra por causa daquela Guerra dos 7 Anos, mas nós vamos deixar esse negócio de lado. Com isso, Napoleão entendeu que Portugal possuía aí uma certa aliança com a Inglaterra, e ele decide impor um bloqueio, ou seja, todo mundo vende para quem quer, compra de quem quer, comercializa com quem quer, menos com a Inglaterra. Se alguém comercializar com a Inglaterra, será totalmente considerado o inimigo número 1 de França. Com isso, vai gerar aquela insatisfação, até porque Portugal não vai respeitar esse bloqueio continental, não respeitando esse bloqueio, e percebendo que as tropas de Napoleão estão marchando rumo ao território português, eles decidem sair, né, fugir, e desembarca onde? No novo território, Brasil. Então, o Marquês de Pombal ele vai preparar esse território bem antes para que a corte portuguesa no Brasil se torne bem, né, fugindo de todo aquele alvoroço que está acontecendo por causa do bloqueio continental. Só que ele não está tão interessado naquela dependência que a Inglaterra ainda possuía sobre o governo português. Então, qual será o foco dele? Eu citei para vocês aí alguns. Melhorar a economia portuguesa, porque Portugal está totalmente perdendo território, perdendo economia. Quer reduzir a dependência da Inglaterra, porque a Inglaterra ainda tinha maior controle sobre Portugal, então todos os produtos que eram comercializados aí com o mercado europeu deveria passar pelo controle da Inglaterra, e principalmente eliminar o poder dos jesuítas. O que esses jesuítas têm a ver? Jesuítas, eles vieram ao Brasil com um foco. Primeiro, tinha total repulsa à escravidão, principalmente dos nativos. Os jesuítas, eles queriam impor aqui uma certa educação, né? Essa educação era totalmente catequizar os nativos, principalmente. Só que eles eram contra aquela prática colonizadora de usar da mão de obra escrava dos nativos. Então isso acabava trazendo uma insatisfação do Marquês de Pombal, porque o Marquês dizia que os jesuítas exerciam um poder mais político do que religioso. Então passa para mim, Lucas, por favor. Com isso,
O Marquês de Pombal, para trazer essa ideia básica de que, primeiro, os jesuítas ameaçam o poder de Portugal, e principalmente a economia de Portugal, porque era contra a escravidão, era contra o usufruir da mão de obra barata. E, além disso, ainda trazia uma educação, tanto é que eles foram, aí quem já viu a história da educação aí um pouco, eu não sei se eu comentei com vocês essa questão, mas a nossa educação, principalmente os pedagogos aí, analisam muito a questão da educação jesuítica, né? Tanto é que em São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos a escola jesuíta lá, eles tiveram forte importância, né, nesse processo de evolução cultural. Só que o Marquês de Pombal não estava tão satisfeito com isso. Então ele impôs algumas medidas quando ele desembarca no Brasil. A primeira coisa, criar uma companhia de comércio. Essa companhia será de comércio e navegação. Essa companhia de comércio e navegação, quem vai sair perdendo com ela? Principalmente a Inglaterra. Por quê? Vai criar uma rota comercial com todos aqueles países que têm ligação direta com Portugal. Então, eles poderão comercializar livremente, principalmente com o Brasil. Tanto é, só abrindo um parêntese para vocês, a partir do momento lá da independência do Brasil, a partir do instante quando a corte portuguesa desembarca, que já preparando-se para uma insatisfação das colônias que vão colocar o príncipe regente para trazer a independência, detalhes, aquele negócio lá do grito às margens do rio Ipiranga, aquela guerra que aconteceu, aquela independência ou morte, isso aí é conversa furada, tá? Isso não ocorreu. Alguns livros de história apontam essa questão aí, mas a historiografia é totalmente contra esse processo. Mas isso aí também nós vamos ver depois. Com a Companhia de Comércio e Navegação, vai dar margem para que a Inglaterra comercialize diretamente com o Brasil. A medida do Marquês de Pombal não era essa, mas foi isso que aconteceu. Ele vai também instituir a chamada derrama, que era a cobrança dos impostos que estavam atrasados sobre a região de mineração. Lembra que eu comentei aqui no início, falando que a capitania do Maranhão não chegou a ser desenvolvida, né? A capitania hereditária desenvolvida no Maranhão lá, pelo menos pensada no Maranhão, não chegou a ser desenvolvida. Só que o Maranhão estava se destacando com a produção do algodão, então ele vai favorecer o plantio dos grandes latifundiários lá, que estão investindo no algodão, para que gere uma certa rentabilidade tanto à colônia quanto também à corte portuguesa. O que ele mais queria aconteceu, expulsa os jesuítas, né, do Brasil, fazendo com que os jesuítas voltem para Portugal e impõe aqui um ensino laico. Então ele tira aquela ideia de que a educação está associada com a política, né, que deverá ser imposto na educação, aquela ideia de catequização. Então ele acaba com isso. Emancipa alguns índios e o foco principal dele. Quando há o desembarque da corte portuguesa no Brasil, perceba que a capital se torna em Salvador, porque Salvador era mais fácil, porque estava mais perto do litoral. Então, era mais simples colocar Salvador com um desenvolvimento de controle maior das outras colônias. Só que, na intenção, conforme as coisas foram acontecendo, principalmente a influência da atividade mineradora, a capital foi transferida para Rio de Janeiro. Então, nós tivemos aí, primeira capital do Brasil, Salvador, segunda capital, Rio de Janeiro, terceira capital é a que temos hoje, Brasília. Quando é passado essa capital transferido para o Rio de Janeiro, perceba que agora o Rio de Janeiro, por causa da sua localização, está mais perto ali de Minas Gerais, que é destaque na extração de produtos mineradores, mesmo que a mineração esteja em queda.
mas vai trazer um forte desenvolvimento para as demais colônias. Desenvolvimento que a gente fala na questão de controle, tá? Desenvolvimento só político para Portugal, mas ainda vai continuar aquele controle sobre os produtos da colônia. E ele finalmente consegue acabar com a capitania hereditária. Acabando com essas capitanias, vai dar mais poder ao Rio de Janeiro, até porque vai mudar um pouco a cidade, né? Tanto é que vai trazer também um certo estímulo a São Paulo, porque São Paulo estava ruim das pernas, São Paulo não andava muito bem nessa questão de controle, tanto é que vai ser desenvolvido a questão da interiorização paulista ali para as demais localidades. Lucas, passa para mim, por favor. E quando nós trabalhamos essa questão da interiorização do Brasil, São Paulo ele vai se destacar junto com o Rio de Janeiro por causa do bandeirantismo. Tanto é que eu coloquei para vocês aí um mapa sobre alguns pontos, né? Um mapa aí que se destaca do século 17 e 18, com uma atividade paulista e também do Rio de Janeiro, que vai ser interessante para toda a corte portuguesa, né? Até chegar ao processo de desenvolvimento. Perceba, ninguém está mais respeitando o Tratado de Tordesilhas. Não tem aí, nesse mapa, aquilo que está em rosa eram terras pertencentes a Portugal. Então, essa linha aí imaginária, praticamente no meio do Brasil, né? Está um pouco mais aqui privilegiando a Espanha, mas era só terras pertencentes a Portugal. Ninguém está mais interessado em respeitar o território, né, do Tratado de Tordesilhas. Aquela briga que existia entre Portugal e Espanha, ela não começa mais a ser respeitada, até porque a Holanda, a Espanha, a França e demais povos aí vão estar totalmente insatisfeitos com esse tratado que privilegiava muito Portugal, e vai começar agora uma rota de desbravamento, né, que nós chamamos esse movimento de interiorização do Brasil, né? Vai aparecer aí nos livros de história também como bandeirantismo, enfim. Esse bandeirantismo ele vai ser desenvolvido entre duas etapas. A primeira etapa é chamada de entrada. Essa entrada ela vai ter como objetivo o conhecimento de novos territórios, de novas localidades, e esse conhecimento vai aumentar os limites de controle da corte portuguesa. Com isso, essas entradas serão financiadas por quem? Se é de interesse do governo, é lógico que vai ser motivada, bancada pelo próprio governo. E o bandeirantismo, que era, né, as bandeiras aí eram uma iniciativa particular de cada colonizador, partindo primeiramente da capitania de São Vicente. Então, São Vicente, que estava muito perto aí de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro, será o ponto de partida para as demais localidades. Perceba que faz parte até mesmo da história aí de Goiás, a questão dos bandeirantes, né? Bartolomeu Bueno e vários outros aí. Então, quando você vai lá na Avenida Anhanguera, tem um cidadão lá, uma estátua do Anhanguera, né? Chamado de o Diabo Verde pelos nativos. Passa para mim, por favor. Já estou finalizando. Digo nada não. O bandeirantismo vai trazer também alguns pontos de partida. É lógico, as bandeiras, elas terão um foco principal. Ou eu continuo explorando da mão de obra escrava, né, independente do negro, independente de nativo, mas eu vou precisar, até porque quem conhece mais o território? Os nativos, os índios. Como que eu vou fazer, então, para sair
do território que eu estou, que é a capitania de São Vicente, e chegar até as demais localidades, principalmente a questão aí do Pará e do Maranhão, né, do Grão-Pará-Maranhão, aí, que vão associar na produção interessante à colônia portuguesa, à corte portuguesa. A caça aos índios vai ser um ponto crucial para isso. Por quê? Essa caça aos índios, chamada de bandeiras de preação ou de apresamento, procurava sempre pegar um nativo, né, porque conhecia muito bem o território, e vendê-lo como escravo. Essa bandeira intensificaram aí após o momento onde houve a expulsão dos holandeses. Mas, deixa eu só fazer um comentário com vocês aqui. Nós percebemos que faz parte da história do Brasil a chamada União Ibérica. Vocês já ouviram aí falar sobre essa questão. A União Ibérica marca o momento onde Portugal esteve sob o domínio da Espanha. Isso aconteceu? Aconteceu, lá no ano de 1580. Então, quando Portugal estava sob o domínio da Espanha, consequentemente o Brasil acaba também sendo dominado. Então, houve a instalação de uma empresa açucareira no Brasil, que conta com a participação do controle da Holanda, desde o financiamento das instalações até o comércio, né, no mercado europeu. Quando Filipe II ele proíbe a manutenção dessas relações comerciais, ele tira da Holanda uma grande parte dos lucros, levando uma reação na invasão aí dos holandeses até o Nordeste. Então, logicamente, quem sai perdendo por causa da produção do açúcar? A Holanda. A Holanda está começando a invadir ali o Brasil, entender que o Brasil, na região Nordeste, tinha capitanias que tinham até mesmo status internacional, como a capitania de Pernambuco, que era... Eu acho que o sonho da corte portuguesa era que todas as capitanias brasileiras fossem igual a Pernambuco, o que não acontece. Portugal acaba, né, com o passar do tempo, rompendo com essa União Ibérica, né, a União Ibérica se passa, mas os holandeses, entendendo que estava perdendo território, acabam invadindo o Nordeste brasileiro. Para isso, os holandeses eles impõem, né, uma organização chamada de Companhia das Índias Ocidentais e decidem invadir a capital, isso no ano de 1624, prende o governador-geral e invade, né, e envia esse governo geral para a Holanda. A Paraíba, ela não reage tão bem, né, associando aí a essa invasão. Então vai haver uma insatisfação muito grande da Paraíba. Tanto é que a preocupação inicial dos holandeses consistia em manter a defesa por causa da grande satisfação que os paraibanos tiveram com a invasão aí da Holanda. A Holanda, ela reconhece que existe uma certa desvantagem nessa invasão. Por quê? Alguns moradores, eles que estavam pressentindo a derrota, né, de resistência, eles decidem retirar-se da capitania. Então, alguns paraibanos decidem mudar ali da capitania, mas essa retirada não foi pacífica. O que eles decidem fazer? Queimam os canaviais, queimam os engenhos, abandonam os engenhos, e um homem chamado André Vital de Negreiros foi o primeiro a tacar fogo no engenho que pertencia ao seu pai, e muitos seguiram o mesmo exemplo. Ele conseguiu motivar essa insatisfação aí para muitas pessoas. Com isso, percebendo a Holanda que os canaviais estavam boa parte queimados, os engenhos, uma boa parte estava abandonado. O que eles decidem fazer? Vamos fazer um acordo, então, com os paraibanos. O controle holandês sobre a Paraíba dura apenas 20 anos, aí, 1634 a 1654, e nunca se fez de uma forma total, né? Por isso, desde cedo, eles aceitaram a participação para uma luta armada, que não funcionou muito bem.
assolando aí a várzea, né, da Paraíba. E é lógico que os flamengos nunca conseguiram se firmar, né? As pessoas que vinham lá da Holanda com essa ideia de que iria tomar conta de todas as capitanias que pertenciam ao Nordeste não iriam se manter firmes. Finalizando, para conseguir todo esse processo, ocorreu também uma bandeira de contrato, chamado de sertanismo de contrato, que eram expedições contratadas aí pelos donatários, que eram os donos das capitanias, das finadas capitanias, que pagava, que financiava com recursos próprios, e para o combate militar das tribos indígenas, e principalmente da formação quilombola. Tanto é que nós temos lá o quilombo dos Palmares, né, que foi um quilombo bastante consolidado, né, que tem como permanência um homem chamado Zumbi dos Palmares, e que gera uma certa discussão, né, para aqueles que defendem Zumbi, falando que ele foi o símbolo da resistência, e outros aí até mesmo dizem que no quilombo existiam até mesmo escravos, né, que Zumbi não foi o tão esperado, né, símbolo da resistência como muitos aí acreditam. Senhores, tudo bem até aqui? Tudo bem? Tudo. Que bom. Então, deixa só... Lucas, passa para mim, por favor. Deixa eu só ver com vocês, então, duas questões que foram cobradas em prova sobre esse conteúdo. Eu já finalizo, tá? Uma dessas questões aí foi pelo IBAD, uma questão bastante atual, aí de 2018, falando sobre a questão da União Ibérica, que foi a... Só um minutinho, deixa eu me atualizar. A passagem do trono português às mãos da coroa espanhola no ano de 1580, que é o marco da União Ibérica, que prejudicou aí os interesses dos negócios que a Holanda estava propondo para o controle da produção do açúcar no Brasil. Então, sobre a tentativa da ocupação holandesa na região paraibana, é correto afirmar que, alternativa A primeira tentativa de ocupar a região paraibana fracassou. Olha, é uma alternativa bacana. B. Os donos de engenho da região aceitam, sem resistência. Não vou nem continuar lendo, porque essa alternativa aqui é coisa do capiroto, né? Nós acabamos de mencionar que houve uma certa resistência sobre a ocupação paraibana, né, feita aí a ocupação dos holandeses na colônia paraibana. É lógico que eles não vão aceitar aí sem nenhuma resistência. Então, a gente é coisa fora do comum, dói ao ouvido essa alternativa. C. Os holandeses nunca conseguiram se estabelecer na região. Não, eles conseguem sim. Né? Mesmo diante da resistência promovida aí pela queima dos engenhos, dos canaviais, eles conseguem fazer um acordo com os paraibanos, um acordo que não dura muito tempo, né? Tanto é que eles se estabeleceram na região por um tempo de 20 anos. Então, fora do comum. D. As guerras de resistência à ocupação na região paraibana não tiveram a participação de indígenas na região? Tiveram, sim. Os nativos eram um ponto de resistência número 1, juntamente com a sociedade paraibana contra os holandeses, porque eles também vão usufruir dessa mão de obra barata. E nenhuma das alternativas. Eu coloquei essa daqui só para confundir vocês mesmo, tá? A alternativa correta, passa para mim, Lucas, por favor, alternativa A, que é a primeira tentativa de ocupação à região paraibana, foi realmente um fracasso. A terceira questão caiu no vestibular para a Polícia Militar do Estado do Paraná. A banca é a Universidade Federal do Paraná. Para entrar para a polícia de lá, você tem que fazer um vestibular, igual em São Paulo, né? A prova é de vestibular.
E ela cobra o seguinte, aponta aí um trecho tirado da obra Formação do Brasil Contemporâneo, aí é um historiador brasileiro, Caio Prado, né, inclusive uma das minhas referências aí literárias, né, da literatura histórica, pergunta o seguinte: aqui no Brasil tratou-se desde o início de aproveitar o índio não apenas para a obtenção deles para o tráfico mercantil de produtos nativos ou simplesmente como aliados, mas sim como elementos participantes da colonização. Baseado nesse trecho, sobre o trabalho indígena no Brasil colonial, pede para você assinalar a resposta ou a alternativa que mais parece ser correta. A. Os indígenas serviram como elemento ativo e fundamental na colonização da região Nordeste. Opa, até aqui, beleza. Enquanto na região Centro-Sul, sua mão de obra foi utilizada de maneira escassa, de forma alguma. Em todas as regiões foram usadas a mão de obra indígena. Não teve nenhuma colônia, principalmente a região Centro-Oeste, Sudeste, Sul, onde o Paraná, o Rio Grande do Sul, que no seu processo de colonização, que eram dependentes da capitania de São Paulo, eles usufruíram sim da mão de obra, principalmente lá dos tupiniquins, dos tupinambás, fazendo com que eles, que tinham maior domínio do território, ajudassem nesse processo de colonização. Então, eles foram um elemento ativo e fundamental na colonização de toda a região brasileira. B. Os jesuítas segregavam os índios em aldeias? Opa, calma aí. Realmente, os jesuítas tinham como papel fundamental pegar todos os índios, né, que estavam, né, os nativos que estavam aí baseado pela atividade de exploração, levavam para uma região afastada e evitavam a escravização da mão de obra nativa durante a atuação da colonização portuguesa. Então, essa questão, essa alternativa está corretíssima. As outras, comentando rapidamente, que eu já... Desculpa, Lucas, eu estourei o meu tempo. Os colonizadores espanhóis, ao contrário dos portugueses, não utilizaram da mão de obra indígena, nem continuo lendo, porque essa alternativa também é coisa do capiroto. Ela está totalmente inviável. D. O tipo de trabalho executado pelos indígenas era bastante rudimentar e a dependência da metrópole em relação a essa mão de obra provocou atraso econômico de forma alguma. De forma alguma, por quê? A partir do momento que não houve a execução da atividade indígena, eles substituíram a mão de obra indígena pela atividade negreira. Então, realmente não houve atraso econômico, né, para o Brasil e nem tampouco para a metrópole portuguesa. E, com o início do tráfico de escravos africanos, a mão de obra indígena deixou de ser utilizada no processo de colonização. Essa questão, essa alternativa é tão ridícula que se alguém marcar ela, eu te esconjuro, viu? Como dizia a minha avó. Com o início do tráfico de escravos africanos, aí sim intensificou o processo de escravidão no processo de colonização, né? na questão da escravidão na colônia. Então, aqueles navios negreiros que vinham abarrotados de negros, empilhados, né, porque quanto mais cabia, mais se colocava, foi realmente aquilo que se intensifica a escravidão, mas ainda continuaram se usando da mão de obra indígena. Tá? Tanto é que os bandeirantes sempre usufruíam da caça a esses índios, mesmo com a escravidão aí em ápice. Nós temos no Brasil pelo menos 100 anos que o Brasil usou da mão de obra escrava e foi praticamente o último país a abdicar-se, né, dessa mão de obra escrava. Meus queridos, eu quero agradecer aos senhores pela atenção, agradeço aos nossos coordenadores, Marcela, Lucas, a direção, Luciane, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês
conhecimento e ajudá-los nesse momento aqui que é difícil, né? Pelo menos agora nós estamos tendo um certo contato, deixa eu só ligar. Nós estamos tendo um pouco de contato com essa aula. História realmente é muita informação, torna-se cansativo, mas eu acredito que eu pude contribuir um pouco aí com a formação de vocês. Obrigado, até a nossa próxima aula aí. Lucas, é contigo.